expressão de adoração ao Senhor. A Ti entregamos todo louvor, toda honra e toda glória. A Ti entregamos, Senhor, toda forma de veneração, admiração e honra, pois Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. E que nessa noite o Senhor venha receber a nossa adoração. Em nome de Jesus. Feche os olhos, comece a demonstrar gratidão ao Senhor. Diga, Senhor, gratidão. Comece a agradecer a Ele. Diga palavras de adoração a Ele. Te adoramos, Senhor. Nessa noite declaramos tudo o que queremos na Tua presença. Cante. Eu te busco, te procuro, ó Deus. O silêncio está. Busco toda hora, espero em Ti, revela-te. Se você deseja conhecer-te, eu quero. Se você deseja esse cante, Senhor, te quero, diga. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Diga. Quero tocar-te, Deus, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Esse é o nosso desejo, Pai. Cante prosseguindo. Prosseguindo, nada mal eu vou. A coroa conquistar. Voltando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, declara isso. Conhecer-te eu quero. Senhor, te quero. Quero ouvir a voz. Senhor, te quero. Diga mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero. Diga. Senhor, te quero mais. Mais uma vez, cante. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero. Senhor, nós queremos ver. Senhor, te quero. Senhor, te quero mais. Obrigado mais uma vez. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te, Senhor. Quero tocar tua face, tua face. Senhor, te quero mais. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo nessa noite, Senhor. Nada além de Ti, Pai. Porque o Senhor prometeu estar em nosso meio. Comece a dizer, Senhor, tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que eu quero é ver Tua face, ouvir Tua voz. Nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Te queremos muito mais. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo número 9, versículo número 6, diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta
pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, olha só, caminho com sinalismo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Quero orar com você mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigado por esse texto que foi preservado para que pudéssemos hoje, Senhor, recebermos a porção da tua palavra. Que esse texto, que essa revelação, Senhor, venha, Senhor Deus, ser iluminado no nosso ser, através do Espírito Santo que nos faz compreender os mistérios do teu coração. E através de tudo que eu vou falar aqui, Senhor, seja o Senhor falando no coração de cada um. Assim te peço, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, e que tua voz seja, Senhor, notória neste lugar. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém? Eu quero compartilhar sobre a voz de Deus. E antes de nós começarmos a falar sobre a voz de Deus, eu quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui já se pararam para pensar sobre como é a voz de Deus? Né? Nenhum de nós podemos aqui descrever a tonalidade, o timbre e como é a voz de Deus. Nem a própria Bíblia consegue nos mostrar isso. Na tentativa de expressar a voz de Deus, nós observamos, por exemplo, João na ilha de Patmos, ao ser arrebatado em espírito até o terceiro céu. Ele disse que ouviu um som. Em um momento ele disse que era um som, a voz era como a voz de muitas águas. Em outro momento ele vai dizer que era um som como um som de trombeta. Mas nunca há uma descrição específica acerca da voz de Deus. Na tentativa, e eu vejo que João é muito ousado, porque de várias formas ele tenta sempre colocar em suas palavras, da melhor forma possível, ele tenta expressar aquilo que ele recebeu. Assim como João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira, ele tenta sempre, de uma certa forma, expressar aquilo que ele recebeu de Deus. E assim, da mesma forma, tentando mostrar, ou tentando, sabe, usar ilustração, características mais próximas do que ele observava e recebia do Senhor. Tanto é que quando ele olha para Jesus, quando ele diz que ouviu uma voz de muitas águas, virei para ver quem era, a Bíblia diz que quando ele olha para trás, ele vê um ser semelhante ao Filho do Homem, e ele diz que quando ele olha para esse homem, a Bíblia diz que ele tinha os cabelos mais altos do que a neve, o seu rosto resplandecia. A Bíblia diz que os seus pés eram como latão reluzente. Então, observa que você nunca vai ver descrições específicas que mostrem a forma de Deus ou a voz de Deus de forma absoluta. Por quê, queridos? Porque a voz de Deus é insondável. Deus ele é além daquilo que podemos imaginar ou pensar. Mas com base nisso, queridos, hoje eu quero meditar com você em um determinado ponto que a Bíblia nos mostra ser de extrema importância para a igreja. Mesmo não sabendo como é a voz de Deus, mesmo não sabendo descrever o Senhor em sua totalidade, nós somos capazes de ouvir a voz de Deus. Quem crê nisso? A pergunta que eu te faço é: você já ouviu a voz de Deus? A voz de Deus, e Deus ele pode falar conosco de algumas formas, e eu quero hoje falar com você sobre isso, mas eu não quero me prender na forma como Deus fala conosco, mas eu quero me prender
aquilo que Deus falou comigo muito forte, do porquê Deus fala conosco e do porquê Deus deve falar com você. Porque Deus, Ele fala e deseja falar com a sua igreja, mas Ele deseja também, não só de forma geral, no momento em que a reunião dos santos é promovida, onde Deus fala por meio das Escrituras Sagradas, que é a forma absoluta e primária de Deus em falar com o seu povo, é através da Bíblia Sagrada, mas Deus também Ele fala no Espírito de forma individual com cada um de nós. Só que existem algumas formas, e uma forma que Deus fala, em que Deus Ele está mais prezando em nós entendermos o porquê Ele quer falar, do que simplesmente em Deus precisa falar comigo. E aí, entendendo hoje, eu quero compartilhar com vocês, irmãos, o porquê Deus deseja falar conosco e qual é a chave que faz com que nós devemos entender, com que a voz de Deus se torne um desejo do nosso coração diariamente. E aqui eu quero falar com vocês acerca de 3 personagens, mas eu quero me prender ao texto que nós acabamos de ler. E eu quero já te adiantar, nós acabamos de ler um texto onde Paulo, deixa eu começar no início, Saulo, ele recebe autoridade, a partir do momento que ele vai até a sinagoga, ele pede ali os sumos sacerdotes, junto com os líderes ali de Jerusalém, ele pede uma carta autorizando ele até Damasco, para que ele pudesse dar continuidade àquilo que ele já estava fazendo ali. Quando nós lemos Atos capítulo de número 2, nós observamos algo interessante acontecendo no dia de Pentecostes, aonde o Espírito Santo enche o coração, a alma, o Espírito, seja lá como for, mas o Espírito Santo pousa sobre os apóstolos, cumprindo-se então a profecia de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, quando ele diz que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ali eles recebem o Espírito Santo, eles são confundidos como alguém que estava bebendo vinho. Pedro se posiciona, começa a pregar a eles uma palavra direta e sucinta. Ali o Espírito Santo, de forma notória através da vida de Pedro, faz com que os homens comecem a receber a revelação do Evangelho, ao ponto que eles se perguntam, dizendo: o que faremos agora? Ali já é um resultado de que o Espírito Santo, quando ele toma liberdade através da vida de alguém, ele provoca temor no coração do povo. Ali eles perguntam: o que faremos agora? Ele diz: vocês precisam se arrepender e ser batizados para a remissão do vosso pecado. Ali então, um grande avivamento se destrava, e ali começa-se então a ver o início da igreja primitiva, onde eles começam a se reunir como igreja. Ali começa então, depois de algum tempo, eles serem chamados ali de cristãos, e ali você observa muita gente recebendo o Evangelho, crendo no Evangelho, sendo batizados, e a igreja começa a crescer. E aqui Saulo, esse homem, ele surge. Esse homem surge dentro de um contexto onde a perseguição estava acirrada contra os cristãos. Ele então ali, com sangue no olho mesmo, ele pede autorização para, como eu acabei de falar, para o Sinédrio, para que ele possa ir a Damasco. Porque ele ouviu falar que lá estava tendo um crescimento muito forte de cristãos. A primeira coisa que você precisa entender quem foi Saulo, para quem não sabe, Saulo é um fariseu. Pastor, o que é um fariseu? Fariseu é uma terminologia dada a uma cúpula religiosa que estudava a lei, e não só estudava, mas eram responsáveis, eles eram incumbidos de poder ensinar aquilo que eles estudavam. Para alguém ser um fariseu, ele precisaria passar por um processo de teste, onde dentro da sua infância ele entrava dentro de uma escola chamada Escola de Talmidim. Essa escola de Talmidim era uma escola dada aos todo judeu, aonde uma criança dos 8 anos de idade até os seus mais ou menos 13 anos de idade eram ensinados com base na Torá, e os que se destacavam passavam então a ser aprovados no teste de Talmidim, sendo então selecionados para poderem ser discípulos pessoais de um determinado mestre. Saulo, ele era
um desses judeus. Para você entender o que era um fariseu, que no caso esse homem Saulo era um fariseu, existiam duas linhas, posso dizer assim, teológicas dentro do judaísmo. Existia a dos saduceus e a dos fariseus. Qual que era a diferença de um para o outro? De forma bem básica, não quero demorar muito com isso, mas o fariseu, ele tinha uma visão um pouco diferente do saduceu, mas ambos trabalhavam de forma unânime dentro do sinédrio para poderem resolver questões políticas e religiosas. Qual que era a diferença teológica de um para o outro? A diferença é que os saduceus, eles tinham uma mentalidade de que apenas a Torá, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, era somente esses 5 livros poderiam ser vistos como palavra de Deus, como base da regra de fé deles. Outro detalhe que os saduceus, eles não acreditavam em anjos e nem em demônios, e muito menos em ressurreição. Só acreditavam que Deus, ele era um ser que em sua totalidade tinha o domínio de todas as coisas e que nada saía do controle das mãos dele e que quando eles morressem eles passariam a pertencer a ele. O fariseu, por outro lado, já acreditava que dentro, além dos 5 livros do Pentateuco, eles também acreditavam que os profetas eram também tidos como ensinamentos inspirados por Deus. Eles acreditavam na ressurreição e também em anjos e demônios. Pois bem, irmãos, Paulo, aqui até o momento de Saulo, ele era um desses fariseus zeloso que perseguia a igreja de Cristo, que estava disposto a parar com aquilo que eles chamavam, ou eles chamavam de seita, uma falsa religião. O que aconteceu? Saulo agora ele está indo em direção a Damasco com autorização do Sinédrio para perseguir os cristãos que ali estão. Quando ele está durante o caminho, nós acabamos de ler, a Bíblia diz que em sua viagem, quando se aproximava, no versículo 3, de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pois bem, irmãos, vamos falar então qual o propósito da voz de Deus. Primeiro, irmãos, não existe uma fórmula de ouvir a voz de Deus como se a gente fosse acessar, por exemplo, o Google. Você fala no Google, né? Oi Google, alô Google, né? Olá Google. E o Google responde: o que posso te ajudar? Né? O que posso fazer com você? A voz de Deus pode ser acessada quando você acessa o Google, como você coloca um áudio do seu WhatsApp, quando alguém te envia para ouvir. A voz de Deus não é acessada de forma aonde você tem uma forma de dizer: não, eu consegui entender a forma, agora eu vou acessar a voz de Deus. Não. Não existe uma fórmula para ouvir a voz de Deus. Por que isso? Porque a gente precisa entender alguns pontos. Eu quero que você redobre a sua atenção agora, que nós vamos começar a entrar na síntese daquilo que eu quero entregar. Primeiro, precisamos entender que não podemos achar o Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Nós não podemos achar o Senhor. Como assim, pastor? Foi estranho que você falou. Sim, é isso mesmo. Você não pode achar a Deus. Você não pode encontrar a Deus. Por quê? Porque Deus não está perdido. Deus não está em um lugar distante onde Ele espera que você o encontre. A primeira coisa que você e eu precisamos entender ao precisarmos, quando nós precisamos entender que a voz de Deus não pode ser acessada como uma forma, é que Deus não precisa ser achado. Mas, pelo contrário, nós precisamos entender que nós precisamos ser achados por Ele. Assim como as parábolas onde ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, nós precisamos encontrar e entender que Ele deseja ter acesso a algumas áreas da nossa vida, para que Ele possa ter liberdade em falar conosco. Por quê? Porque não é Ele que se perdeu, é nós que nos perdemos. É nós que precisamos ser encontrados pelo Senhor. O objetivo do cristianismo, do evangelho genuíno, não é fazer com que Cristo seja achado como se Ele fosse uma divindade onde no momento em que queremos consultá-lo Ele irá ser achado. Não, Cristo não é uma divindade como as divindades pagãs, onde as pessoas podem muito bem chegar lá e através de uma oferenda ou uma oferta acessar a Deus. Cristo, Ele não é um Deus que se acessa simplesmente
de nós, pelo nosso belo prazer, queremos acessá-lo. Mas Jesus, Deus, através de Cristo Jesus, definiu que Ele quer nos encontrar através de um sentimento de arrependimento, para que Ele possa acessar a nossa alma, o nosso espírito e falar conosco. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que nós precisamos deixar-nos ser achados por Ele. Nós precisamos deixar que Ele encontre em nós a liberdade de ser o centro da nossa vida, para que Ele possa falar conosco. Quer ver um exemplo disso? O exemplo disso é de que Deus deseja falar conosco. E por que na maioria das vezes nós não ouvimos, nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não temos uma direção do Espírito Santo? É porque nós estamos tentando pegar Deus como uma ferramenta para responder algumas coisas da nossa vida. Na verdade, é ao contrário. Cristo quer encontrar em nós a abertura, o quebrantamento, a rendição, para que Ele possa tomar o lugar, o trono dos nossos corações, para que Ele possa falar o que Ele deseja falar. Um exemplo disso é o próprio texto bíblico. Eu vou mostrar para você que tudo que eu estou falando está embasado em todo esse capítulo, e nós vamos começar a descobrir alguns capítulos, alguns versículos posteriores. Primeiro, nós precisamos entender que Deus não pode ser achado, mas nós precisamos ser achados. Segundo, não podemos ouvir a voz de Deus. Preste atenção nisso. Quantos de nós já ouvimos aquela expressão assim? Preste atenção nisso, você vai entender. Quantos de nós já ouvimos assim, ó? Sabe por que você não ouve a voz de Deus? Preste atenção. Isso que eu vou falar não está errado. Mas observa para você ver onde está o erro. Por que nós não ouvimos, você não ouve a voz de Deus? Porque sua Bíblia está fechada. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você ouve a voz de Deus. Pode ouvir isso? Cara, você não ouve a voz de Deus, por que você não lê a Bíblia? Cara, você não ouve a voz de Deus, por que você não está lendo as Escrituras? Preste atenção. Você vem direto no que eu vou afirmar agora, e você vai entender onde eu quero chegar. Nós não podemos ouvir a voz de Deus simplesmente lendo a Bíblia. Nós não podemos ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia, orando ou subindo ao monte. Tem gente que acha que se ele ler a Bíblia, ele vai ouvir a voz de Deus. Tem gente que acha que orando muito, ele vai ouvir a voz de Deus. Tem gente que acha que subindo ao monte ou jejuando 40 dias, ele vai ouvir a voz de Deus. Preste atenção. Se de fato somente ler a Bíblia fosse um requisito principal e único e absoluto para ouvir a voz de Deus, Paulo não teria escrito: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que um ateu, ao ler a Bíblia, para provar para mim, para você, que Deus não existe, não ouve a voz de Deus ao ler a Bíblia? Por que uma pessoa do Espiritismo, ao ler a Bíblia, não ouve a voz de Deus dizendo que o Espiritismo é algo que contraria a lei do Senhor? Por que uma pessoa que pratica macumbaria, ao ler a Bíblia, porque eles leem a Bíblia, não ouve a voz do Senhor dizendo que aqueles atos são contrários àquilo que Deus quer? Por que um homem, ou um cientista, ou qualquer outro que nunca creu em Deus, ao ler as Escrituras, não ouvem a voz de Deus ao ler as Escrituras? Porque, querido, a Bíblia, as Escrituras, sem a ação do Espírito Santo em nos revelar o que está escrito, é apenas letra. Você não vai ter revelação, você vai ter iluminação da palavra. Lembra que Paulo disse? A letra mata. Paulo conhecia toda a Torá. Paulo conhecia todos os profetas. Paulo conhecia tudo. E mesmo assim ele vai afirmar: eu estava morto. Pastor, a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus? Sem dúvidas, a Bíblia é a palavra de Deus, como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, enfim. Mas se o Espírito Santo, e é aqui que eu quero chegar, se o Espírito Santo não tiver lugar na nossa vida, me desculpa, meu querido, você simplesmente vai ler uma letra, você vai ler histórias escritas, você vai ler
letras, mas nunca vai ouvir a voz de Deus. Então, simplesmente ler a Bíblia não define ou não é um requisito principal absoluto para que você possa ouvir a voz de Deus. Quantos de nós conhecemos as Escrituras de cabo a rabo? Satanás conhece a Bíblia, os demônios conhecem a Bíblia, os maiores ateus que têm mais conhecimento teológico do mundo conhecem a Bíblia mais do que eu e você junto. E por que não ouve a voz de Deus? Porque o requisito não é ler a Bíblia. Você não, a Bíblia, ela não foi escrita para que você a conheça, ela foi escrita para que ela tome lugar no teu coração e você seja conhecido pelo Senhor, para que as Escrituras tomem de conta do teu coração e a partir do momento que o Espírito Santo toma lugar na tua alma, tudo que você está lendo começa a fazer sentido. Por quê? Porque não vai ser somente para conhecimento, vai ser para que tudo comece a ser restaurado, modificado, restaurado na tua vida, porque a Bíblia tem um propósito de nos santificar. Queridos, a Bíblia só tem sentido na nossa vida quando o Espírito Santo toma lugar no nosso coração. Agora a pergunta que eu te faço é: como Paulo ouviu a voz de Deus? É aqui que eu queria chegar. Queridos, por que eu não ouço a voz de Deus? Existem algumas formas de Deus falar conosco. A principal dela é através da Bíblia. Aí, pastor, não fez sentido. Você falou para mim que ler a Bíblia não é um requisito absoluto para que eu possa ouvir a voz de Deus. Entenda, vou repetir. É por isso que eu estou muito dado nas palavras que eu falo aqui. Ler a Bíblia não é um princípio absoluto. Como se simplesmente você vai ler um livro e Deus vai começar a falar com você. As Escrituras, queridos, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Esses 66 livros, Gênesis, Apocalipse, é a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo fala por meio do que está escrito e revelado a nós. Por isso, ao ler a Bíblia, você precisa entender que o Espírito Santo, ele tem que ser real, fazer parte do momento em que você está lendo a Bíblia. Para definir isso melhor oi gente, sejam bem-vindos. Qual que é o princípio? É o propósito. Repita comigo, queridos, propósito. Repita comigo, propósito. Fala mais alto, propósito. Essa é a palavra-chave para a nossa pregação. Propósito. Repita mais uma vez, propósito. Grava essa palavra no teu coração. Propósito. Desculpa repetir isso várias vezes, mas é porque essa palavra vai ser muito importante para tudo que eu vou falar a partir daqui. Se a tua leitura que você tem prática, se a tua leitura bíblica não tem propósito, você não vai ouvir a voz de Deus. Se você vem para essa igreja e ouvir essa palavra sem propósito, possivelmente, glória a Deus, possivelmente você não vai entender o que Deus quer falar com você. Se o teu coração a adorar o Senhor, a cantar canções que nós entoamos aqui, não tem propósito, se a tua vida baseada naquilo que você diz crer, não tem propósito, querido, possivelmente há um perigo muito grande de você caminhar a tua trajetória todinha e Jesus ainda dizer assim: eu não te conheço. Porque a revelação do Evangelho é baseada em profundidade de propósito. Eu vou voltar para o texto para não ficar nas minhas palavras. Observe. Deus se revela através. Olha aqui, queridos. Deus, ele vai se revelar e falar alguém por causa de propósito. Qual é o versículo de número 15? Olha o versículo de número 15, queridos. Você vai entender agora o texto. Olha só. O que eu estou querendo ensinar para você, querido? Se você acha que já sabe de tudo isso, me perdoe de falar isso, mas eu quero muito sentar com você e aprender com você, porque aprendi isso, renovou minha vida hoje. Versículo número 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu, repito, instrumento. Pronto, acabou.
Ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, aos reis e perante o povo de Israel. Deus fala por causa do seu propósito. Deus não é, querido, nenhum terapeuta, nenhum psicólogo para falar para isso que é o meu dele. É por isso que eu demorei muito a entender isso. Eu falava, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu quero ouvir a voz do Senhor como eu ouvi naquele dia 5 de janeiro de 2014, de forma teofânica a voz do Senhor. Cara, eu acho que eu ouvi a voz de Deus 2 vezes desses 10 anos convertidos. Ouvi nitidamente falando assim. Estou falando de teofania, é uma oração que Deus fala de forma sobrenatural. Eu ouvi 2 vezes. Agora o que acontece? Eu queria presenciar, eu queria ser renovado todo dia. Eu queria ser já Deus todo dia. Eu queria ter visões onde eu queria ter. Eu queria ver coisas sobrenaturais todo dia. E o Senhor perguntou assim para mim: qual é o propósito disso? Eduardo, eu falei contigo de 5 de janeiro de 2014 porque eu tinha um propósito. E o propósito era, primeiro, de salvar. Segundo, de chamar para ser minha testemunha. No dia que eu entendi isso, foi chato a minha vida. Aí eu parei, eu estava pedindo para Deus como uma criança pede chocolate toda hora. Uma hora ela vai crescer. O Senhor falou para Ananias: vá, este é o homem que eu escolhi. Por que Deus falou? Por que Deus falou? Deus fala aqui com 2 homens. Primeiro ele fala com Paulo, depois ele fala com Ananias. Por quê? Porque ele tem um propósito. Por isso, queridos, o primeiro ponto para que nós entendamos que Deus fala conosco, que Ele quer falar conosco é propósito. Qual que é o propósito de ouvir a voz de Deus? Por que Deus não fala com muita gente, querido? Mais? Porque perdeu o propósito. Perdeu o propósito, desculpa te falar, eu vou repetir. Deus falou falar com muitas igrejas, muitas pessoas que nasceram no Evangelho, tiveram experiência. Deus parou de falar por quê? Porque começou a confundir as coisas, começou a confundir igreja com empresa, começou a confundir igreja com clube social, começou a confundir igreja com qualquer outra coisa, menos com o que de fato ela é. Uma agência da manifestação do propósito de Deus. Eu vou repetir, a igreja, muitas igrejas pararam de ouvir a voz de Deus, e eu estou hoje aqui, eu vim para cá hoje para falar para você que eu quero ser o instrumento do propósito do Senhor, da manifestação, da clareza desse propósito, e um dos propósitos de Deus para você hoje aqui eu quero falar com você, mas qual é o propósito? O propósito é muito maior do que simplesmente você ouvir a voz do Senhor. É muito maior. O propósito é, poxa, eu vou falar com Paulo, vou me revelar a ele, para ele ficar impactado. Não. Volta lá no versículo número 5, irmão. Olha aqui o propósito, ó. Jesus não perde tempo. Quando ele fala, ele já fala qual que é o propósito. Olha só. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Versículo 6. Levante-se, entra na cidade, que alguém geral que você vai fazer. Queridos, nós estamos aqui porque temos um propósito. Quando eu falo temos um propósito, me perdoe falar isso, mas eu não posso, eu não tenho autoridade de fazer com que você viva o seu propósito. Eu vou recapitular o que eu acabei de afirmar. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E perdoe eu, os antigos presbiterianos. Eu creio nisso. Deus tem um propósito na vida de todo mundo, assim como Ele deseja salvar todos. Agora a pergunta que eu te faço é: mesmo baseado numa visão calvinista, independente disso, a pergunta que eu te faço é: até aqueles que Deus outra hora predestinou e Ele elegeu na fundação do mundo, eu te pergunto: Deus tem um propósito na vida dessa pessoa? Tem, perfeito? Agora a pergunta que eu te faço é: quando Deus fala com essa pessoa, Ele fala simplesmente para falar? Ele fala para cumprir o seu propósito? Ele se revela para cumprir o seu propósito? Ele elege essa pessoa para cumprir o seu propósito? Ele diz: levante-se, entra na cidade, alguém dirá o que você vai fazer. E qual é o propósito? O propósito está lá no versículo número 15. O versículo 15 vai responder o propósito. Ele vai dizer: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Deus. O teu propósito, querido, é levar o nome do Senhor. Por que Deus fala contigo? Por que Deus revelou a você? Para que você possa ser uma testemunha. Para que você possa ser uma testemunha visível de Deus. Tem uma coisa que eu não posso fugir. Quando Deus fala com alguém, essa pessoa entendendo o próprio ela, quando Deus fala, isso é muito forte, né? Quando Deus fala, essa pessoa já compreende o seu propósito e nada consegue mudar isso.
O exemplo disso é Paulo. Deus se revela aqui no seu propósito, amém? Mas a medida da revelação do Senhor ao homem ou mulher não depende do quanto lemos a Bíblia, ou muito menos quanto oramos, mas do centro de propósito. Como eu acabei de falar nisso, Deus, a medida como Deus fala conosco, ou se revela a nós, não depende do quanto nós oramos. Eu oro 3 horas por dia, eu leio lá tantos capítulos por dia. Se toda a vida do que não tem senso de propósito, você não recebeu, se você não entendeu o propósito, Deus não te chamou, não revelou o propósito, a tua leitura é inútil, a tua oração é inútil. Me desculpa. Se Cristo não faz parte daquilo que você está fazendo, o que você faz é inútil. Querido, nossa vida, a nossa vida tem que ser baseada em mim. Nós precisamos olhar para tudo que nós fazemos e Cristo precisa de um propósito. A pessoa que ela tem senso de propósito, ela pode até falhar em algum momento, ela pode até tentar sair do propósito, ela pode até falhar, ela pode até esfriar, ela pode até muitas vezes ficar desanimada, mas é a pessoa que ela sabe qual é o problema dela, ela vai alinhando, Deus vai alinhando. É o caso do filho pródigo. Filho que é filho, ele sabe quem é o pai. Por quê? Ele sabe que o pai ele é filho. Então, queridos, a revelação do Senhor está baseada no propósito. Por que Cristo te salvou? Por exemplo, é igual quando você fala para alguém que, cara, Jesus quer te salvar, o cara vai te salvar de quê? Se tem propósito, não tem sentido que ele está recebendo você. Então, não é quanto lemos a Bíblia, não é quanto oramos, mas sim da fé que entende que o tom do universo quer ser conhecido pelos homens. Porque ele é o único caminho que pode salvar. Ou seja, o propósito. Qual é o propósito que Deus está falando comigo? Qual é o propósito do restaurante? Qual é o propósito do leão? Porque eu quero ler mais a Bíblia, porque eu quero discutir com aquele assembleia pentecostal para comprovar. Amém. É porque quando alguém me perguntar ou o pastor falar alguma coisa, eu vou ficar analisando para ver se o que ele está falando Faça isso, é importante. Faça isso mesmo. Tem que fazer. Mas será que esse é o seu propósito como cristão? Você nasceu para isso? Deus chamou para isso? Fariseu. Então, queridos, mas sim a fé que entende isso. Por isso tudo tem a ver com Ele. Repita comigo. Jesus, a minha vida é baseada em um propósito, e esse propósito tem um nome. Jesus é o propósito. Ele é a essência. Ele é o alicerce. Ele é a pedra de esquina angular. Ele é a base da igreja. Ele é a rocha que solta a água. Lembra que o escritor vai dizer? Aquela rocha que foi feita no deserto, que brotou água ao Cristo. Ele é a pedra de esquina. Ele é aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores. Se ele não é o propósito, você não tem nada. A tua vida, o teu cristianismo é vazio se Cristo não for o maior desejo do teu coração. Quando você sai da tua casa, não, hoje eu vou viver uma palavra. Jesus é o meu propósito. Quando eu permaneço no Senhor, porque Ele é o meu propósito, Ele que me sustenta, Ele. É por isso que eu permaneço no meu casamento, é por isso que eu insisto, é por isso que eu continuo nesse propósito, é por isso que eu continuo pregando, porque Cristo é a esperança, Ele é a esperança. Então, se Jesus, que Ele não for o centro, não tem propósito, não tem sentido. Paulo disse isso. Ele disse: a lepra me matou, mas graças a Cristo, que pelo Espírito Ele me vivificou. É o Espírito que me faz entender o propósito. Então, querido, tem tudo a ver com Ele, como a canção diz, tem tudo a ver com Ele. Então, isso é linda. E é isso. Então, eu quero que você agora preste atenção.
Vou reafirmar, a Bíblia, repita comigo, a Bíblia é a palavra de Deus e minha única regra de fé e prática. Aí você precisa olhar para a sua Bíblia e dizer: Espírito Santo, esse é o porta-voz do Senhor para falar comigo. Preciso do coração, preciso entender o coração, preciso saber o que o Senhor deseja fazer para mim. Eu preciso saber onde eu devo caminhar. Abra sua Bíblia, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia, Deus vai começar a falar do teu coração. Comece a mudar o propósito e você vai começar a entender a voz de Deus. Mas o que aconteceu aqui, queridos, foi um pouco diferente. Nós temos 3 personagens que mostram isso. Vamos lá. Primeiro, Ananias. Queridos, quem era Ananias? Ananias era um sacerdote convertido ao cristianismo, um homem que foi usado para orar pela cura de Paulo e também instrumento da manifestação do Espírito Santo na vida de Paulo. Coloca no versículo 17. Este homem foi um instrumento, ele ouviu a voz de Deus. Uau, eu quero ouvir a voz de Deus como Ananias. Mas qual foi o propósito? Qual foi o propósito de Deus falar com ele? Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus. Olha só, olha o propósito. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vem, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Sabe que eu entendo que Deus ele olha, ele observa, ele vai procurando pessoas, ele fala assim: calma aí, eu vou me revelar se essa pessoa está disposta. Essa pessoa está disposta. Deus deseja que eles levantaram homens como Ananias e Gaúcha do Norte, né? Deus deseja levantar homens como Ananias e Gaúcha do Norte. Para quê, pastor? Para ser uma voz profética na vida das pessoas que estão sérias espiritualmente. Aqui Paulo ele representa uma cegueira, tanto é que Deus permite que isso aconteça com o propósito de representar uma transição na vida dele. É uma transição que está acontecendo na vida dele. Quantas pessoas, eu vou usar isso como uma tipologia para nós aplicarmos da seguinte forma: quantas pessoas ali estão sérias espiritualmente? Quantas pessoas estão sérias espiritualmente? A pergunta que eu te faço, a resposta é muitas, né? Quanta gente serve? Eu e você eram com eles. Outrora estávamos mortos, estávamos cegos, vivendo a deriva da vida. Nós não conhecíamos o Senhor, éramos inimigos de Deus por causa do nosso mau procedimento, diz o apóstolo Paulo. A primeira pergunta é: quantos servos tem? Muitos. Quantas pessoas precisam de Cristo? Muitas. A outra pergunta que eu faço é: quantos Ananias nós temos em hoje, irmãos? Que está lá orando e fala: Senhor, me usa. Deus está esperando a hora certa, querido. Às vezes Deus ele não te usa nesse exato momento como você deseja, mas Ele sabe do teu coração. E se Ele te levantar, Ele falar contigo, Ele sabe que você vai ser um instrumento nas mãos dele para ser um instrumento de libertação, de levar o Evangelho, a cura a outras pessoas. Eu tenho certeza que esse homem está no Senhor. Eu quero ser usado. Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor, não importa como, me usa. E Deus, então, eu acho que eu fico olhando assim, Deus deve assim: calma aí, Paulo está vindo para Damasco, deixa eu ver. E aí o texto diz: entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: irmão, Paulo. Deus falou com ele a voz do Senhor. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Amém? Quantos querem ouvir, gente? De verdade, eu quero. Olha que lindo. Quando Deus fala, Ele tem um propósito. Ele quer falar com você para te usar, para que você seja uma testemunha. Às vezes uma coisa muito simples. Às vezes uma forma como você diz para alguém: Jesus te ama. A minha esposa foi na prefeitura esse dia lá, ela chegou lá e uma pessoa, inclusive ela mandou mensagem agora para mim: pastor, não vou conseguir pela chuva. Ela entrou lá e deu um bom dia para essa pessoa, só deu um bom dia. Essa pessoa falou assim, voltou e falou assim: e qual que é o seu nome? E a minha esposa ficou tão encantada com aquela coisa, porque a gente fica, às vezes Deus usa de uma coisa simples. A gente pensa que tem que estar no púlpito da igreja pregando, ela deu um bom dia para ela de uma forma de. Ela falou assim: o seu bom dia foi tão diferente, eu estava essas palavras dela, eu estava me sentindo tão mal, mas
mas o seu bom dia me deu uma paz. Quem é você? Você é nova, você é aqui da cidade? Aí ela já pegou a rede dela já. Num bom dia. Por quê? Até num bom dia você precisa ter um propósito. Até no momento, a forma como você conversa com as pessoas precisa ter um propósito. A forma como você se relaciona com as pessoas precisa ter um propósito. Porque se nós somos testemunhas, a testemunha, ela testemunha de várias formas. Nós precisamos testemunhar que temos propósito. Olha que lindo. Irmão salvo. A pessoa que ouve a voz de Deus, meu irmão, não importa a pessoa, ela é uma pessoa que, sabe, ela quer ver as pessoas perto, ela quer ver as pessoas recebendo mais de Deus. Quem que era Saulo aqui, queridos? Já você vai entender o porquê que eu acho muito importante essa expressão dele aqui, ó. Irmão Saulo. Isso aqui foi intencional, tá? Irmão Saulo. O que ele estava fazendo com ele aqui? Você é meu irmão, tá? Fica tranquilo. Deixa eu conjecturar aqui o texto. Você vai entender como eu vou te mostrar nos próximos versículos que isso que eu estou explicando agora aqui é muito, muito real. Não importa o que você estava fazendo até aqui, meu querido. Não importa o que você viveu até aqui. Você é meu irmão. Você faz parte da mesma família que eu participo. Você é meu irmão aqui de Jesus. Ah, mas eu sou da rede, eu sou lá da denominação tal. Você é meu irmão. Você está conversando com o irmão Erasmo. Eu acho muito bonito o jeito que ele me explica quando ele conversa, por exemplo, pessoa da Assembleia de Deus. Às vezes, e pesca junto, mas tem divergência teológica. Mas meu irmão, ele falando para mim, é isso. Propósito, o cara entende quem ele é, entende quem o outro é. E tem uma divergência teológica, tudo bem. Todos nós vamos ter. Mas é meu irmão. Não vamos participar da mesma eternidade. Você crê no mesmo Cristo que eu, crê na mesma. Beleza. Cristo é a sua fé, única regra de fé. Então nós somos irmãos. Então isso aqui foi muito intencional, querido. Então Deus deseja levantar sim Ananias e Outras do Norte, para sermos instrumento de voz profética e também de instrumento para que pessoas que estão cegas possam voltar à vida. Amém? Segundo personagem que eu acho muito importante aqui, muito importante, mas pouco citado na Bíblia, é Barnabé. Olha lá, vamos lá. Esse homem ele foi responsável por discipular Paulo, ele acompanhou Paulo, ele promoveu ele no conhecimento da liderança da igreja, que era Pedro, Tiago e João, pois ninguém tinha coragem de caminhar com ele. Coloca no versículo de 26, irmão. Olha aqui, olha a importância de Barnabé. Quem sabe Deus está levantando Barnabé aqui nessa noite. Olha aqui, quando chegou a Jerusalém, tentou isso. Olha o que Paulo tentou fazer. Ele tentou congregar, ele tentou participar do culto, né, irmão? Olha o irmão visita nós aqui hoje. Ele tentou participar do culto. Olha, não está participando hoje aqui, ó. Ele tentou reunir isso com os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Eles não acreditaram que fosse realmente um discípulo. Será que se converteu mesmo? Será que esse cara é confiável? Será que ele. Versículo número 26. Aí entra um homem. Aí entra ele. 27, perdão. Então Barnabé levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo viu o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome do Senhor. Meu Deus. Eduardo, tá? Queridos, eu não estou discutindo aqui o seguinte. Vamos lá, vamos pegar aqui. Se Barnabé tivesse aparecido, Deus tinha levantado outro, com certeza. Mas aqui nós temos Barnabé. Queridos, muitas igrejas elas têm perdido o propósito do discipulado. Muitos não têm frutificado mais, pois se acomodaram em apenas ser membros da igreja. Mas Cristo chamou para sermos aqueles que ensinam, aconselham, oram, ou seja, sermos pais e mães da fé. Paulo entendeu isso muito bem, porque ele recebeu isso para nós. Quer ver um exemplo disso? Coloca para nós Tito, capítulo 1, versículo 4.
Olha aqui, ó. Olha que lindo. Tito, capítulo número 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Esse sentimento fraterno de Paulo foi baseado exatamente na forma como ele foi recepcionado. E essa ideia de alguém que está ali para poder ser realmente uma pessoa que vem ser o dispenseiro na vida de alguém. Tem pessoas que estão perto de você que você só conhece. Essa pessoa muitas vezes confia em você. Essa pessoa muitas vezes quer estar com você. Essa pessoa talvez tenha um certo contato com você. Quem sabe você não pode ser um Barnabé que possa promover essa pessoa. Barnabé falou assim: ó, vem aqui, Paulo, eu sei que você está se sentindo sozinho aqui, eu vou te levar até os líderes da igreja lá, Paulo, Pedro, João e Tiago, e vou apresentar você. Então, nós somos chamados para isso. Coloca esse 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Olha a expressão de Paulo aí para ti, e agora olha de novo. 1 Timóteo, capítulo número 1, versículo 2. Paulo entendeu muito bem isso. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, esse sentimento de fraterno, que inclusive é citado por Paulo pela igreja, ela precisa ser restaurada nos nossos corações. E eu quero terminar com o terceiro e último, o principal do texto, que é Saulo. Agora é chamado Paulo. Pastor, quem era esse homem que o senhor falou no início que era um fariseu, um mestre da lei, um homem que perseguiu a igreja, queria matar aqueles que queriam Jesus, e de repente, no meio do caminho, enquanto ele estava indo em direção a Damasco, uma luz resplandeceu, ele caiu por terra, a voz falou com ele, e ele se converteu. Ananias orou por ele, ele voltou a enxergar, ficou 3 dias sem comer, foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. Barnabé apresentou ele para os apóstolos. Quem é esse homem? Ele era um homem que tinha sede de conhecer o Senhor em sua, eu usei essa palavra propositalmente, em sua plenitude. Por que eu falo que Saulo era um homem que desejava muito conhecer Deus, o Senhor, em sua plenitude? Pelo zelo que ele tinha pela lei do Senhor. O zelo que ele tinha pela lei do Senhor já mostrava o desejo que ele queria mais, ele queria poder agradar o coração de Deus. A intenção de Paulo não era uma intenção humanamente falando errada. Ele cria na lei do Senhor, preservava, algo que era preservado durante quantos e quantos anos, tido como única regra de fé do povo judeu. Ele estava preservando aquilo, e quando ele recebe a revelação do Senhor, ele se torna aquilo que nós conhecemos hoje como apóstolo Paulo. Um homem que tinha sede de conhecer o Senhor em sua plenitude, um homem que levava a sério o que era sagrado, um homem dedicado e também ousado, um grande missionário, apóstolo, pastor, um grande fundador de igreja e pai na fé. Então Paulo foi o homem que deixou para nós o que é mais usado hoje no centro de ensino teológico, é as cartas paulinas, que era um homem de um conhecimento extraordinário. Era um homem que tinha, um homem que tinha conhecimento, um homem que buscava conhecer, um homem que zelava por aquilo que de fato era a palavra de Deus. Um homem que zelava pela preservação da santidade da igreja, um homem que prezava pelos ensinos fundamentais do Evangelho, um homem que prezava pelo cuidado que a igreja precisaria ter diante de tantas e tantas heresias. Um homem que prezava pelo promover líderes para que pudessem cuidar da igreja. Um homem que prezava pelo acompanhamento sério daqueles que poderiam de fato entender o propósito dele. Quer ver um exemplo disso? Paulo é um exemplo disso. Olha só, Paulo é um exemplo de tudo ele é um exemplo de tudo que não correspondia ao propósito que ele tinha recebido. Quer ver? Colocar os capítulo número 15, versículo 37. Então Paulo é um exemplo de tudo que não correspondia ao seu propósito, ou o propósito que Deus havia dado a ele. Ele não poderia fazer parte. Pessoas que não tinham um certo propósito, o mesmo senso de propósito que Paulo tinha. Olha o que Paulo fazia. Atos capítulo 15, versículo 10. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmar verbalmente o que estamos escrevendo. Atos capítulo 15, isso. Versículo 28.
Atos capítulo 15, versículo 37, eu anotei errado. No 27. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, versículo 38. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. Qual que era Por que Paulo não quis levar João chamado Marcos? Porque ele possivelmente não iria ser um instrumento de promoção do propósito. Por quê? Porque ele era inconstante. Versículo de número. É só ler mesmo. Então, queridos, o senso de propósito de Paulo, ele era tão. Ele era a única forma pela qual ele vivia, ao ponto de entender que qualquer seja quem fosse, pudesse atrapalhar o propósito pelo qual Paulo tinha sido levantado, ele afastaria e até mesmo deixaria de lado qualquer um que pudesse ser empecilho para que a obra pudesse. Mas esse homem aqui, ele não era uma pessoa que pudesse, por exemplo, parar a obra. Não é isso. É que essa pessoa não estava pronta para essa viagem. Tanto é que depois você vai observar, Paulo manda chamar ele. Paulo manda chamar ele de volta. Por quê? Porque precisou de um tempo para essa pessoa entender qual era o propósito de Paulo. Então, queridos, com base em tudo que eu disse aqui, eu quero que vocês entendam que a voz do Senhor ela é real e Ele quer falar conosco. Mas Ele só vai falar conosco quando nós entendemos e estivermos receptivos e disponíveis para o propósito dele. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Faz sentido o que eu estou pregando, gente? Faz sentido o que está escrito? Faz sentido o porquê Deus falou com Ananias? Faz sentido o porquê que Deus falou com Paulo? Foi porque Deus queria manifestar o seu propósito. O que ele falou? Ele é um instrumento para levar o meu nome aos gentios e aos seus reis. Aonde que Deus tem colocado você? Aonde que você está inserido? Você é um propósito de testemunho. Você é testemunha do Senhor. Eduardo não tem esse senso de propósito, por isso Deus ainda não falou com você. Observe que Deus precisa usar, Deus usou Ananias e também o Barnabé para que Paulo pudesse aparecer. Deus vai usar você. Muitas vezes, por exemplo, hoje tem pessoas que me acompanham e me mandam mensagem. Hoje eu sou pastor aqui, eu não sou pastor consagrado para a nossa denominação. Atuo como pastor na igreja local. Não está sozinho. Deus quer usar você e eu para isso. Como que Deus curou Pedro? Pedro tinha acabado de pegar Jesus 3 vezes, estava lá na ilha, estava lá perto da praia. Ele falou assim: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Tem gente que Deus vai tratar enquanto Deus te usa. Às vezes a gente está querendo, sabe, a gente está querendo protocolos para Deus que Ele nunca pediu. Deus deseja falar conosco, queridos. Mas eu quero te falar, de todos esses textos, quem é o mais importante? Paulo, Barnabé, Ananias? Olhe para mim agora, queridos. Quero finalizar. Qual dos três é mais importante nesse texto? Paulo, que foi o apóstolo que mais cumpriu a igreja no Novo Testamento. Um grande teólogo, um grande apóstolo, um grande missionário. Barnabé foi aquele que foi instrumento de Deus para levar ele até os apóstolos que pudessem conhecer ele, para que ele pudesse saber aprender todos os ensinamentos. Ou foi Ananias, que foi instrumento para que o Espírito Santo pudesse encher Paulo e batizá-lo. Ei, nenhum dos três. Nenhum dos três. É Jesus. Ele é a base e o maior. Ele precisa tomar a primazia de todo sentimento de propósito no nosso coração. Jesus. Sabe por que ele se revelou a esses homens? Porque esses homens entenderam isso que eu estou falando. Jesus é
nosso propósito. Esses homens ouviram a voz de Deus porque eles tinham no seu coração: Jesus é a minha salvação. Esses homens ouviram a voz de Deus porque Jesus era a base da sua vida. Queridos, essa palavra é um incentivo para o seu devocional, é um incentivo para a sua leitura bíblica, é um incentivo para o seu jejum, é um incentivo para a sua oração. Nunca mais ore, nunca mais leia a Bíblia, nunca mais jejue sem entender isso. Jesus, Ele é o propósito do qual eu estou fazendo isso. Ele é a minha busca, Ele é o meu refúgio, Ele é aquele que eu desejo ouvir, Ele é aquele que eu desejo saber e conhecer. Ele é Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Amém? E nós vamos finalizar no último versículo. Para mim, uma das características muito importantes do texto é lá no versículo, lá de Atos, capítulo 9. Versículo número 20. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é filho de Deus. O cara ouviu a voz de Deus. Ele automaticamente saiu e falou: vou pregar. Ele estava em Damasco e ele não perdeu tempo. Não importa onde ele estava, ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. Ei, eu não vou te recomendar pregar, eu vou te recomendar: busca ouvir a voz do Senhor Jesus. Eu queria falar com você, meu irmão, você vai ver. Ah, pastor, mas eu já ouvi a voz do Senhor há muito tempo atrás. Busca ouvir a voz do Senhor. Pastor, como assim? Precisamos ouvir a voz do Senhor. Todo o tempo. Em todo o tempo precisamos ouvir a voz do Senhor. Agora eu quero fechar com um ensinamento para você, como pastor, de que Deus ele pode falar na tua consciência. Preste atenção. Deus, o Espírito Santo, ele pode falar na tua consciência, mas ele nunca vai falar contrariando o que está escrito. Tem gente que fica falando que Deus está falando com ela para fazer isso, aquilo. Esses meus 10 anos de caminhada, conversei com muitas pessoas. Eu estou sentindo paz, eu quero falar: pastor, mas quando a gente sente paz, cuidado. O que a Bíblia diz? Pastor, mas é muito difícil. É só começar a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Pastor, eu tenho momentos que eu leio a Bíblia e, sabe, Cristo é o centro, tudo mais, tudo certo. Aqui, a hora que eu mostro para Deus, fica tranquilo. Aquela palavra, ela vai fincar no teu coração. E quando Deus começar a falar com você, ele vai falar baseado em tudo que você tem meditado. Ele vai confirmar aquilo que ele tem falado com você. Então, recomendação pastoral: se alguém vier, primeiro, não aceite ninguém pôr as mãos sobre você se não for seu pastor. Segundo, se alguém vier profetizando, falando em qualquer sapateando e falando coisa para você, ouça com respeito, educação, mas você vai fazer uma coisa: você vai orar e ler a palavra de Deus. Deus vai falar com você se for de Deus. Deus vai falar na palavra. A voz do Senhor final vai ser por aquilo que está escrito. Se contraria aquilo que está escrito, não veio de Deus, veio da carne, veio do demônio, qualquer coisa. Por exemplo, vou usar um exemplo básico, vocês não vão entender. O cara começou na fé, tem 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ele já está se auto-intitulando missionário, porque ele não quer passar por um processo, ele não quer entender que ele está passando por um processo de ser amamentado, porque Paulo vai recomendar dizendo que é um processo de receber leite, não alimento sólido, tem que voltar aos princípios elementares, como diz Hebreus capítulo 6. Aí essa pessoa se auto-unge, se auto-intitula pregador, missionário e já sai falando. Aí daqui a pouco abre uma igreja, abre o CNPJ. Aí, pastor, Paulo fez isso. Queridos, observa. Aqui ele estava com quem? Aqui ele estava fazendo o quê? Ele estava testemunhando. Eu lembro que eu falava para o pastor, quando eu converti, pastor, eu posso na praça começar um projeto evangelista na Praça Central
os jovens. Ele falou: meu filho, você não precisa nem pedir autorização para isso. O problema é que tem gente que começa a tentar fazer coisas por causa de uma carência, e aí elas começam: ah, não, mas a Bíblia diz que eu tenho que pregar. Calma aí. Você vai pregar, você vai testemunhar, ou você já está abrindo ministério para você? Já está, cuidado. Então, tudo que você. Outro exemplo, a pessoa, por exemplo, a pessoa está novo convertido, o cara saiu, por exemplo, a mulher era do prostíbulo, se converteu. Pastor, estou fé na palavra de Deus, um mês de convertido, vou lá para o cabaré, vou evangelizar as minhas amigas lá. Calma aí. Bora. Buscou a direção de Deus. É igual uma pessoa que sai das drogas. Ah, eu vou lá evangelizar o som na boca de fumo. Calma aí. Ah, não, mas Deus falou comigo. Calma aí. Busque a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus está dizendo para você? O que o Senhor está falando contigo? Então, tudo baseado naquilo que você sente. Amém? Versículo de número. Nós vamos ensinar agora com a ceia do Senhor. Estão conosco. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Chorando? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Faço isso sempre que beber em memória de mim. Amém, queridos? Nós vamos então agora participar do momento onde nós vamos, além de obedecer a ordenança de Jesus, é um ato também de nos lembrarmos daquilo que Ele fez por nós. Quero que vocês tenham suas mãos. Na graça de nosso Senhor Jesus, no amor de